Olá, eu sou Josiane Pinho, sou assistente social. Atualmente estou na coordenação do CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. O Centro de Referência Especializado da Assistência Social é um equipamento da Política de Assistência Social, o qual trabalha com pessoas, indivíduos e famílias que em algum momento tiveram seus direitos violados ou que foram vítimas de violências. Dentre elas, nós atendemos idosos vítimas de violência. E na maioria dos casos estão registrados casos de idosos com negligência familiar, abandono afetivo, abuso econômico, né, que é aquele caso que algum familiar se apropria do cartão do idoso e recebe o seu benefício ou aposentadoria junto ao banco porque tem acesso à senha, né, e também se utiliza de má fé para fazer empréstimos. Esse é um assim dos campeões que a gente atende e infelizmente é um caso que dificilmente tem solução. Só quando o idoso tem condição, a gente sempre orienta a procurar um advogado, né, para dar entrada num processo para reaver ou bloquear o empréstimo. Mas na maioria das vezes os idosos não conseguem por conta da dificuldade de acesso, de locomoção, de conhecimento, se tornando assim vítimas desse golpe, né? Digamos assim, que um golpe que sempre é cometido por algum membro da família, infelizmente. Também temos casos de idosos sem documento, né? E dessa forma eles ficam prejudicados porque são pessoas que não existem, não podem se internar, fazer um tratamento e geralmente a pessoa na idade avançada ela necessita. Então começa-se um processo de trabalho com a rede, né? Buscando intermediar a questão da documentação pessoal, né? E aí, posterior a isso, conseguir todos os benefícios que a pessoa idosa possa gozar, né? Dos seus direitos fundamentais. Sobre o abandono afetivo, um dos fatores que mais influencia é a desvalorização da pessoa idosa, né? Porque geralmente o idoso, quando ele convive com a família, com o grupo familiar, ele fica mais isolado, né, num canto, a família ali se reúne, não interage com o idoso, então isso influencia diretamente para o abandono afetivo, sendo necessário a integração do idoso nas conversas, nos almoços, reuniões familiares. Em relação ao acompanhamento que a equipe do CREAS faz, a partir da denúncia, né? Porque quando a denúncia chega, o CREAS tem uma equipe multidisciplinar, que é composta por um assistente social, um psicólogo e uma pedagoga. O acompanhamento se dá de forma sistemática, a partir de visitas domiciliares que a equipe realiza junto à família, e a partir desse momento a equipe traça uma metodologia de acompanhamento, onde durante esse acompanhamento são realizadas orientações de forma sistemática, de acordo com a necessidade do caso, é feito semanal ou mensal, e existe a grande preocupação de orientar o grupo familiar sobre a importância de inserir o idoso no contexto familiar, para que o idoso não se sinta tão desvalorizado, né? O idoso é aquela pessoa que ao longo de sua vida tem uma vasta experiência, então sempre estimular a prática de grupos geracionais, valorizando o idoso a contribuir com a educação da criança, do jovem, do adulto, diante de toda a experiência, né? Porque o idoso, ele acumula ao longo de sua vida essa experiência, então que ele não fique lá num cantinho desvalorizado e que toda essa riqueza de conhecimento, de carinho, de alegria seja compartilhada com todos os membros da família,
tornando um ambiente saudável, né? Com a preocupação não só do bem-estar físico, mas mental e social. É importante que o idoso se sinta capaz de ter uma vida social ativo, né? Se sinta valorizado por seus familiares e participe da vida social como um todo. Uma das violências que a gente atendeu e que choca bastante é a questão do idoso que vive sozinho. Geralmente a família, hoje em dia, né, no contexto, né, que a gente vivencia, todo mundo é muito ocupado, né? Todo mundo trabalha, estuda. Então o idoso fica lá no seu cantinho, na sua casa, e acaba que ele se sente sozinho e totalmente desamparado em relação à família. Os próprios filhos vão lá, por exemplo, de manhã levar o café da manhã, meio-dia levar o almoço, à noite levar o jantar. E aí a gente fica se perguntando, e nesses intervalos, né? E a dificuldade de se locomover, de fazer a sua higiene pessoal. Então, dentro do nosso trabalho, uma grande preocupação também é a conscientização da família, que é dever da família cuidar, zelar da higiene, da saúde do idoso, para que ele não venha a sofrer nenhum acidente doméstico, porque é muito comum, né? Diante de um idoso que vive sozinho, que lava sua roupa, que cuida da sua alimentação, ele está muito propício a sofrer acidente doméstico. Vamos respeitar, cuidar e amar o idoso. É nosso dever, é nossa obrigação. Vamos dizer não ao preconceito, à violência, aos maus tratos, à pessoa idosa. A única marca que um idoso deve carregar é a marca do tempo. A qualquer sinal de violência, denuncie, Disque 100.